Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de apostas, e esse aqui da temporada de outubro de 2022, 6 animes, que eu acho que podem agradar muita gente nessa temporada. Lembrando que não vale continuações, é um negócio roubado até, ela já tem muito hype, então só entra novos animes aqui, embora alguns deles já tenham realmente muito hype também. Quem quiser todos os animes da temporada, eu já fiz o guia parte 1 de continuações, o guia parte 2 de novos animes. Lá eu vou apresentando praticamente tudo que vai estrear. Aqui eu vou focar só no que eu acho que pode dar mais certo para a maioria das pessoas. E também comentar alguns extras, que eu acho que muita gente também pode gostar. Então vamos lá, Shinobi no Ito. Esse aqui é um anime original de ação dessa temporada, que aparentemente vai ter romance também. É basicamente de um cara que descobre que é descendente de uma família de ninjas muito poderosos e aí ele começa a ser treinado para virar um ninja também. E a gente vai acompanhando esse treinamento dele, conforme ele vai evoluindo e ficando mais forte. Ao mesmo tempo tem várias amigas dele, aparentemente são ninjas também, pelo que dá a entender pelo trailer. O trailer inclusive tá muito bem animado, tudo muito bem feito. A gente só vai ter uma noção melhor da história quando o anime estrear, mas o trailer já passa uma noção de que deve ser um negócio bem animado. E embora eu acho que a parte do trailer que mais chamou a atenção da maioria das pessoas foi essa, que virou piadinha aí, basicamente o protagonista fugiu do caminhão do Isekai, querendo levar ele pro Isekai, não sei se foi uma piada de propósito ou não, mas tem muito esse negócio, esse caminhãozinho do Isekai e tal, acertando as pessoas. No caso, principalmente animes de comédia, Isekai, no caso as pessoas vão para outro mundo de fantasia depois de morrerem acertados pelo caminhão. E bom, tentaram acertar o protagonista aí, mas não deu, ele fugiu, com um golpe bem ninja inclusive. Então a gente vai acompanhando a história dele aí, deve ter um pouquinho de romance, pelo que dá a entender, pelos trailers que soltaram. Tem alguns que as outras coram pra ele e tal, não sei quantas gostam dele, ou é só uma, várias. Tem uma aí que é bem mais agressiva, inclusive, pra cima dele. Então todas elas lutam, aparentemente. E essa aí é a companheira principal dele, que tá sempre com um paninho no rosto lá. E, aparentemente é uma das que mais luta, pelo que deu a entender. Mas bom, tá num excelente estúdio, Troika. Geralmente entrega tudo muito bem feito visualmente. É raro o anime mal feito dele. Ele faz pouca coisa também, o que ajuda com certeza. O diretor é bem competente. Então a gente tem uma boa equipe. Um anime original que não dá pra ter certeza absoluta se vai realmente ser bom ou não, mas costuma inclusive ter finais fechados, o que é positivo. E parece um anime bem divertido, bem focado em ação e talvez com um tique de romance aqui e ali, mas parece um negócio secundário na trama. O ponto principal mesmo é fazer o protagonista evoluindo aí como ninja. Então, pra quem curte anime de ação, eu acho que pode ser um anime que vale a pena dar uma chance quando a temporada começar. Já pra quem quer uma ação com Slice of Life e Yusha Party, parece uma opção interessante. É aquela velha trama do protagonista sendo expulso do grupo do herói e tal. Ele, no caso, é um Beast-Tamer. Isso aí vai ser o maior diferencial, provavelmente, desse anime. Não teve nenhum outro anime focado em um domador de bestas até agora. Não que não tenham deles durante a história, mas ele não era o protagonista dela. Então aqui a gente tem como protagonista um domador de bestas, é a classe dele. Ele é expulso do grupo do herói porque acham ele muito fraco, mas na verdade ele é forte pra caramba. Ele consegue domar várias bestas ao mesmo tempo pra começar. A maioria dos domadores de bestas, eles descobrem depois até, só conseguem domar 2, 3 no máximo, alguns só uma criatura por vez. O protagonista domava um exército, então ele é muito anormal. Ele consegue fazer pactos com criaturas lendárias também, mais de uma. Então olha, ele tem um bando de anomalias. E o pessoal lá expulsou porque achava ele fraco do grupo do herói. Então essa parte é curiosa. E tem um tratamento em cima disso, isso não é feito e esquecido. Depois volta a tratar desse assunto aí da expulsão dele do grupo. O passado dele é tratado também mais à frente na história, eu já li o original, o mangá. E aí dá dicas sobre por que ele é meio diferente, mas ainda não deixaram claro não. O ponto é que vai seguindo a história e ele encontra essa garota gato depois de virar um aventureiro. E aí ela resolve fazer um pacto com ele, os dois se dão bem e tal, ele salvou ela. E nesse anime, essa raça dos gatos aí é muito forte, tem uma força física absurda. Então é um diferencial dessa obra. Geralmente, no caso de pessoas gato e tal, nas obras não são nada demais. No caso tem agilidade, tal, talvez de gato, pula, uma coisa e outra ali, mas não tem super força. Nessa obra, pessoas gato são raras e tem uma força absurda, é pelo que mais elas são conhecidas. Não bastante, o protagonista também acrescenta uma garota dragão, o negócio todo, que é lendária também. Ela tá em treinamento então pra ficar mais forte, é basicamente aí. E depois de lutar contra o protagonista e também a garota, que é junto com ele, a garota gato, ela decide lá continuar com eles. Ela gostou dele e decide continuar com eles pra ver se consegue enfrentar pessoas mais fortes e vai evoluindo ao longo do tempo. Uma coisa interessante disso é o trailer, olha só, tá muito bem feita a animação. Então o anime todo, inclusive, tá bem adiantado, que eles soltaram de episódios. Ou eles já têm uns 8 episódios prontos ou mais, talvez o anime seja até de 20 e tantos episódios, ou então um anime de 12 episódios que vai estar praticamente pronto quando estrear. Porque eles têm, no mínimo, uns 6 a 8 episódios prontos, com que eles mostraram em todos os personagens. Essas garotas aí só aparecem bem mais à frente.
Então, olha, a produção parece muito adiantada desse anime. Então é um negócio que me chamou bastante a atenção. Os primeiros trailers saíram bem cedo também, mas podia ser por e-mail e tal, mas claramente não era. Coisa pronta. A produção desse anime tá bem adiantada, o que é ótimo. Mantém uma qualidade visual muito superior com isso. Porque eles não tem que ficar rushando os episódios. No caso, a produção dele. Não tô falando da história ser rápida, tô falando da produção do episódio. Pode ter produzido de boa e tal, com tranquilidade, tudo muito bem feitinho. Então, a animação tá me impressionando, tá tudo muito bem feito, no caso, nos trailers, todos os trailers que soltaram. Então não parece propaganda enganosa, não. A gente tinha dúvida sobre isso, mas não parece. O estúdio é bem mais ou menos. Inclusive, esse estúdio já fez uns animes aí que começavam até bem animados, mas ia piorando pra caramba ao longo do tempo e terminava sofrível. Esse aí parece que não vai ter esse problema. O diretor não é fantástico, mas já trabalhou em coisa pra caramba, inclusive muito anime de ação também. Então ele meio que entende quase tudo, ação, eti, comédia, slice of life. O cara tem experiência em tudo. Então ele parece que vai fazer um trabalho bem competente nesse anime. Por esse trailer, pelo menos, já passa uma boa impressão. Então, pra quem quer um anime bem feitinho e tal, que vai ter um clima que mistura slice of life, romance e ação, eu recomendo dar uma chance pra esse. Já pra quem quer uma comédia romântica, esse aí parece uma ótima opção. Os trailers estão extremamente engraçados. Renai Flops é sobre um cara que começa a viver do nada um bando de situações clichê de comédia romântica. Ele não sabe por que está acontecendo com ele, mas está rolando com um bando de garotas diferentes. E ele junta um harém lá de garotas interessadas nele e vai seguindo a história a partir daí. O anime tem um excelente diretor, um ótimo estúdio para esse tipo de animação, a produção tá muito boa também, e as piadas no trailer, olha, várias delas eu achei ótimas. Tem uma cena longa lá dele com a garota, que, nossa senhora, a direção da cena, tá tudo ótimo. No caso, é uma cena muito doida. Então, olha, esse anime aí, pra quem curte esse gênero, mais focado em comédia, não aquele romance meloso e tal, com um romancezinho, um harém até, mas mais focado em te fazer rir que qualquer outra coisa. E esse aí, nesse sentido, tá parecendo uma ótima opção. Então, com certeza, eu vou dar uma chance quando estrear. É um anime original, a gente não tem como prever se vai ser bom mesmo, mas essa dúvida, ao mesmo tempo, passa uma emoção maior. Você vai lá sem saber o que esperar. Então, eu recomendo com certeza, pra quem curte comédia romântica e que dá umas boas risadas, a dar uma chance pra esse aí. Parece interessante. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você quer vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, seguindo aí, tem também Tensei Chitara. Esse aqui eu fiz um vídeo separado para comentar a respeito. Na verdade eu fiz isso pra Yusha Parry também. Mas esse anime aí eu dei uma olhada no mangá na época, então eu comentei e tal, minhas impressões com base no mangá do que ia sair do anime. A staff tá muito boa, é um diretor, nossa, ele entende pra caramba de anime de ação, inclusive. Então não deve fazer feio, o cara não é o melhor diretor do mundo, mas é um diretor mediano, mega experiente. Então geralmente não faz feio nada que pega em termos de ação. Tem exceções, mas na maioria das coisas pelo menos ele sai bem. Então esse anime aí, pelos trailers, já passa uma boa impressão nessa parte da ação, tem umas coreografias bem legais. E a história é meio diferente, porque é basicamente um cara que morre e é reencarnado no mundo de fantasia como uma espada. Pois é, essa espada aí é o protagonista. Por isso você não esperava, né? Achou que o protagonista fosse a garota gato. Meio que é também. Mas é ela e a espada fala. E ela é o protagonista. E, bom, ele começa preso lá, aí ele se liberta de onde ele tá e começa a matar um bando de bicho aí, vai evoluindo, ganhando habilidades novas e tal. Sim, ele se mexe sozinho. Ô, Marcos, ele se mexe sozinho pra quem precisa da garota? Ele decidiu o que ele queria, no caso, ser a espada de uma garota bonitona. Ele imagina até uma amazona bonitona, que eu imagino até que essa garota vai acabar virando um dia, porque ela tá crescendo, é nova ainda. E, então ele se imaginou, no caso, sendo a espada lá de uma amazona bonitona lá. Tem no começo da história isso, e tem vantagens quando alguém tá usando. No caso, ele consegue se virar sozinho, mas ele ganha coisas a mais aí quando alguém tá empunhando ele. Obviamente, se a pessoa for decente também. Se for uma pessoa que não sabe usar espada nem nada, não adianta. E ele também dá vantagem pra pessoa. Então tem umas divisões ali de atributos e tal. No caso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma lógica, no caso dele deixar a garota empunhar ele. Tem uma cena, inclusive, quando a garota encontra a espada que parece aquela cena da Excalibur, a espada presa no chão e tal, que só ela vai conseguir tirar. Mas ela é uma escrava, e ela tá numa situação aí que ela tá pra morrer devido ao ataque de uma criatura, aonde ela tava lá, na carruagem com vários outros escravos. E aí ela pega e acha essa espada e acaba usando a espada lá, começa a falar com ela e tal, ela usa a espada e improvisa. Uma luta contra a criatura. E vai seguindo a história a partir daí, onde ela se liberta e decide que quer virar uma aventureira. Sempre foi o sonho dela desde pequena, virar uma aventureira, e agora ela pode.
tem uma espada poderosa pra caramba e tal, que pode até guiar ela, o protagonista vira tipo um mentor pra ela. A relação dos dois é mais bonitinha que outra coisa, parece relação de pai e filho, aquela sensação lá. Então tem esse ar bonitinho na história, muita gente vai gostar disso até, esse ar de Slice of Life, só que é muito pouco isso. No caso, aquele Yusha Party tem um pouco mais. Esse aqui é ação, 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 ação sem parar. É muita ação, tipo, todo episódio deve ter um bando de cena de ação. Essa obra é frenética pra caramba. Então quem lê o mangá sabe. É luta adoidado, corpo voando pra tudo que é lado, pedaço de corpo, que ela sai cortando tudo com esse espadão. Foi uma coisa até que muita gente não gostou, no caso do que viu nesse trailer, ele tá censurado. Pois é. Botaram sangue marrom. Então a gente não sabe se botaram só pro trailer pra ficar mais leve e no anime vai ser vermelho, mas é um negócio que parece censura mesmo. Botar todo sangue marrom, tudo que é criatura, humanos, tudo tem sangue marrom. Então alguns vão dizer, pô, Marco, é melhor que branco. Não vou negar não. Sangue marrom é melhor que branco. Mas ainda é uma censura que fica meio estranha. Parece que estão tentando infantilizar o negócio. Então tomara que pro anime saia o sangue vermelho, mas mesmo que saia marrom, ainda vai ser um anime que vai ser bem divertido pra muita gente. Bem movimentado, com várias cenas legais de ação. Não adianta ser um anime cheio de ação e as cenas de ação serem toscas, né? Mas as cenas estão bem legais, dá pra ver pelos trailers. A produção também parece que já tem vários episódios prontos, não parece estar atrasada. É um problema pra anime de ação, principalmente isso. Então esse anime aí pode ser um negócio bem legal. O estúdio é mediano, mas em alguns animes consegue entregar uma animação acima da média. E esse anime aí parece que vai ser um deles também. Então ele se deu bem com esse diretor aí e parece que vai entregar um anime bem animado de ação. Keiji é outro que eu recomendaria as pessoas darem uma chance, e esse aí tem uma pegada meio diferente, porque ele mistura ação séria com comédia, tem bastante, embora os trailers não mostrem muito isso, essa parte é estranha. E tem um protagonista bastante único. Ele é um cara que admira muito aqueles heróis tipo o Batman, que é aquele cara que parece um idiota e tal quando tá com Bruce Wayne, pelo menos em algumas adaptações, porque isso varia no caso de versão do Batman. Ele fica emulando uma pessoa extremamente idiota, incapaz das coisas, que parece que vai se mostrar forte, mas se mostra fraco. Essa cena aí passa bem isso. Ele, no caso, faz toda uma pose lá, aí diz que vai usar os tantos movimentos dele lá e tudo mais, e aí mostra ele levando só um golpe da garota e caindo lá. Então, passou bem pelo menos essa parte aí da zoeira que tem nesse anime, do protagonista tentando emular alguém extremamente fraco e patético. Essa cena também passa bem a ideia, que mostra ele emulando uma pessoa comum, e quando ele entra na persona real dele. E não tem só ele. Ele ajudou uma elfa quando ele era mais novo, começou com esse negócio, e aí depois essa elfa acabou criando uma organização, começou a juntar mais pessoas lá, depois que ele conta uma história pra ela. Ele inventou uma história, na verdade, no caso pra ela lá, só que essa história que ele inventa acabou se tornando realidade. E não só isso, ela começou a juntar um bando de outras garotas lá. Então ele ganhou esse bando de mulherão aí, no caso nessa organização dele, que tenta ajudar as pessoas pelas sombras. Um outro detalhe que eu não falei até agora, isso é um isekai, mas isso não é muito relevante. No caso, tem várias histórias que usam muito o fato do protagonista ser de outro mundo. Aqui não, é só um fato. E bom, a gente vai acompanhando as aventuras dele nesse mundo aí, ao lado da organização dele. A produção parece bem adiantada, começaram a soltar os trailers bem antes, aí no começo do ano já. Tá tudo muito bem feitinho, os designs tão lindos, então todo o anime tá parecendo muito bem feito. Esse estúdio não é ruim que pegou esse anime pra fazer, e então pelos trailers, pelo menos, parece que vai ser uma produção acima da média essa, já que eles tiveram bem mais tempo de produção. E também saiu o boato de que vai ter 24 episódios desse anime. Na verdade está praticamente confirmado, mas eu vou deixar como boato porque pode acabar não saindo isso, devido a um certo negócio ali. Mas se eu explicar aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Mas é bem provável, no caso 99% de chance, que seja 20 e tantos episódios desse anime aí, pelo que saiu. O diretor não dá pra saber como ele vai sair, é a primeira vez dele dirigindo um anime, mas ele é um animador muito bom, então vamos ver o que ele consegue fazer dirigindo o anime. Mas de qualquer forma é um anime que com certeza eu recomendo aí vocês a darem uma chance, muita gente pode se divertir com ele. E bom, o caso mais óbvio da temporada, esse aqui tá com mega hype, Chainsaw Man. E os trailers também, tem um negócio de doido, é nível filme isso aí. Então, lotado de cenas de ação fantásticas, melhoradas até em comparação ao original. As cenas não são tão legais no original, tem coisas extras aí também. Então tá parecendo aquela produção caprichada pra caramba. A história é muito simples, é basicamente um garoto que se funde a um demônio, que era amigo dele, e a partir daí ele começa a lutar contra vários demônios que estão ameaçando o Japão, já que ele entra meio que à força pra uma organização, no caso que caça demônios. E a história vai seguindo a partir daí, com a gente acompanhando a vida dele. Então essa história é muito básica, no caso alguns até se surpreendem com a sinopse, que é tão direta e reta, ele não tem nenhum grande objetivo, vingança, não! Ele só quer viver tranquilo a vida, porque a vida dele foi bem judiada.
caso até ele entrar pra essa organização. Ele passava fome, etc. Então ele só sonha em poder ter comida quando ele chega em casa, ter uma casa que ele não tinha também. E ele quer coisas muito simples, até o pessoal brinca em termos disso por causa da gadice dele também. Muita gente estranha isso no começo, tem várias coisas, na verdade, nessa obra que são praticamente o autor querendo quebrar alguns clichês de shounen de ação. No caso, em vez de ir por uma vertente bem comum, ele vai por uma outra que parece meio sem graça, mas ao mesmo tempo acaba dando uma sensação de novidade à história. Então, quando o anime começar, vocês vão entender o que eu tô falando exatamente, porque eu vou poder até discutir algumas das coisas que ele vai fazer. Mas o protagonista é super simplório, e ele quer coisas super banais, então é extremamente fácil de se identificar com ele. E, bom, embora o trailer mostre um pouco da situação dele antes de entrar para essa organização, o que mais impressiona com certeza são as cenas de ação aí totalmente doidas e muito bem feitas, com certeza. Tem umas cenas lindas aí quando focam no olho de alguns personagens, nossa! É aquela produção que não investe só nas partes de ação. As partes mais simples, Slice of Life, movimentação, tá tudo extremamente bem feito. E tem umas cenas extras aí que não tinham no mangá de movimentação também, que eles estão botando de um caso extra pra você. Então, olha, não tem como não criar hype. Quem conhece o original e tá vendo o mangá ser adaptado de forma primorosa assim, não tem como não criar o hype, pelo amor de Deus. Outra coisa boa é que decidiram fazer esse anime depois que terminou a parte 1 da obra. Geralmente, quando anunciam um anime, depois que a obra terminou um arco muito importante ou algo parecido, tende a se adaptar até esse arco. Não é garantido, mas tende-se, até porque fecha bem a história, no caso ia até aquele final. E depois que foi anunciado o anime, demorou 2 anos pra sair. Então dá tempo de sobra de prepararem o roteiro e tal pra chegar até essa parte. Não vai ficar rushado nem nada. Então o anime, a aposta aí é que tem entre 20 e tantos a 30 e poucos episódios. Pode ser dividido em parte 1, parte 2, se no caso tiver 30 e tantos, seria dividido em parte 1, parte 2 e parte 3, ou então pode ser tudo direto, não dá certeza sobre isso ainda, mas por uma entrevista que soltaram, deram a entender que vão adaptar todo o material original da parte 1 da obra. Isso não é garantido, não saiu um negócio oficial, vamos adaptar toda a parte 1. Mas, devido a algumas informações aí, eles dão a entender isso. Então, 99,9% de chance de acontecer. Alguns acharam que só ia ter 12 episódios, devido a algumas informações que saíram. Eu expliquei melhor sobre isso e como confundiu muita gente. Dei uma olhada nesse vídeo aí. Eu não vou detalhar muito aqui, que não é o propósito. Já tem um vídeo separado pra isso. O ponto é que tem um ótimo diretor nesse anime, dirigiu alguns episódios fantásticos de alguns animes, não tem grande experiência como diretor solo, mas como diretor de episódio já fez trabalhos fantásticos aí. Tá num estúdio que tá investindo no anime, ele botou dinheiro dele, no caso nesse anime aí, muito dinheiro, então se o negócio for um mega sucesso, ele vai ter um mega lucro. Então ele quer que o negócio dê muito certo, ele já deixou claro que quer fazer uma adaptação impressionante pra valer, que no caso esse anime vai ser um marco pro estúdio, tanto no sentido, no caso é um anime que o estúdio bancou boa parte dele, e também como no fato de que vai ser um anime com uma produção estupenda pra impressionar de verdade. Então com tudo isso, todas essas alegações aí, não tem como não ficar esperando um negócio fantástico desse anime. Tô realmente num hype bem grande, tomara que consigam entregar. E bom, os extras. Pra quem gosta de futebol ou anime de esporte, olha, vale a pena dar uma olhada em Blue Lock. É basicamente futebol com sangue nos olhos. Ele tem uma pegada meio diferente da maioria dos animes de futebol. Vocês vão entender melhor dando uma chance pros primeiros episódios. Ele é bem mais agressivo, por assim dizer. Mas não tem superpoderes. Tem vários efeitos e tal pra deixar mais impressionante as cenas, mas não tem superpoderes, como muita gente pode pensar pelos trailers. O ponto é que é o segundo mangá mais vendido de futebol no Japão, depois de Awashi. Esse aí, que é um remake da obra aí da autora de Inuyasha, uma obra bem antiga dela, pode agradar muita gente. O visual é meio retrô, com certeza, até porque é uma obra que ela fez há muito tempo, então tem esse modelo de visual mais antigo, mas ainda assim o mangá é muito engraçado, então eu recomendo dar uma chance pra quem curte comédia, pra ver se bate com o seu senso de humor. Outra vantagem dessa obra é que já foi dito que vai ser adaptado até o final dela, então não vai ter aquele final aberto. Pra quem reclamava da falta de shoujos, animes voltados ao público feminino, vai ter esse da vilã, da garota lá, que no caso descobre que foi parar dentro de um jogo como a vilã da história e que vai morrer em breve e decide tomar uma atitude. E a atitude dela é tentar conquistar o boss final da história, o antagonista lá. Ela vai lá e pede ele em casamento. Quem prefere aquele shoujo com uma pegada mais clichê, esse é sobre uma garota, que o príncipe adora ela e tal e quer se casar com ela. Uma garota que é viciada em livros e tudo mais. Então, bem mais simples a história, mas não quer dizer que vai ter uns draminhas, etc. 4 lá. Já quem busca um shoujo com uma pegada mais madura, o pessoal chama de shosei, inclusive, tem esse aí, que é sobre uma garota no harém do imperador, que é considerada uma feiticeira lá dentro. Ajuda as pessoas a encontrar itens e tal, dentre outras coisas. E a gente vai acompanhando a história dela aí conforme o imperador começa a ter mais contato com a mesma. Pra quem nunca viu um Gundam, vai ter um novo aí essa temporada, produção
animação tá parecendo fantástica e a trilha sonora, meu Deus do céu, tá uma coisa linda de morrer. Pra quem quer um eit na temporada, Futoku no Guild vai ser provavelmente a melhor opção, já que é o anime que vai ter o eit mais pesadinho. Não é pesado igual Kaifuku, Sekai Haru, dentre outros, é mais leve que isso, mas é um pouquinho mais pesado, pelo menos, do que as outras opções que vai ter na temporada. Então é um anime basicamente de comédia com eit, onde o protagonista vai treinar várias garotas incompetentes, cada uma de uma forma diferente, pra tentar conseguir uma substituta pra ele. E pra quem quer aquela comédia romântica mais simples, sem harém, tem esse anime aí, só que cuidado com ele, porque segundo os fãs, tem umas partes da história que dão bastante raiva. E bom, como sempre vai ter um bando de continuações estreando também, algumas que estão com hype monstruoso pra essa temporada. Então vai até dificultar um pouco a vida dos animes novos a se destacarem. E eu recomendo aí a darem uma olhada principalmente na lista principal. Teve os extrazinhos lá pra quem quer mais coisa, mas a lista principal é o que eu mais recomendo, a maioria dá alguma chance. Ou pelo menos encontrar um ou dois ali que tenha te interessado mais. E bom, gente, é isso. Comentem a opinião de vocês também. Concordam com a minha lista ou não? Colocaria algumas coisas diferentes nas apostas, até algum que nem comentei nos extras e você tá esperando muito. Comenta aí. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.